Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar, engrandecer o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com os homens? Eita, Jesus. Glória a Deus. Prepara aí, varão. Glória a Deus. Enquanto tiver um varão, tiver dois, ainda vai. Glória a Deus. Deixa eu preparar aqui. Cadê o playback 115? Tem aí? Glória a Deus. Não conectou? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 115. Louvado seja o nome poderoso de Jesus. Eita glória, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 115. Eu vou tirar um aqui e o Senhor tira outro. Na próxima nós vamos incluir o irmão Márcio. Glória a Deus. Louve conosco. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, se na minha dor trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, se na vinha do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou receber pastor Elias com o próximo hino da harpa cristã. Graças a Deus. Nessa noite cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Vamos louvar um hino nesta noite. Glória a Deus, para a honra e glória do nosso Deus. 193 da harpa cristã. Aleluia. 193 da harpa cristã. A Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis. Ó minha alma,
e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus intercede por ti, minha alma, espera nele. Com Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comove. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores vindas da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comove. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo. Graças a Deus, amém. Graças a Deus, né? Eita Jesus. Louvado seja o nome poderoso do Senhor. Trouxe a sua Bíblia, meus irmãos? Quem trouxe Bíblia? Abra conosco esta noite no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Louvado seja o nome do Senhor. Eita glória, Jesus. 53. Só pegar. Capítulo 53, do verso de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor dos Exércitos venha abençoar esta noite as nossas vidas no Senhor cada dia, né? Isaías 53, do verso de número 5. Diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que era para nós, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Oramos ao Senhor glorioso e eterno Pai. Deus querido Senhor, que é Deus de milagres, Deus de bênção, Deus de maravilhas, Senhor, e constituiu através do teu sacrifício, meu Pai, um dos grandes sinais, que é o sinal da cura, do milagre, da restauração, em o nome poderoso de Jesus. Pai, vem falar conosco,
Pai eterno, esta noite, que o Senhor traga a palavra que possa sarar tanto o corpo físico quanto a alma, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome poderoso de Jesus. Glória a Deus. Estamos hoje reunidos nesta quarta-feira, mais um culto de CEBD, né? Culto de estudo bíblico e doutrinário. Um culto que posso dizer que todos os cultos são muito bons, mas os cultos de quarta-feira, posso dizer que para mim é o meu favorito. Se eu estiver ministrando ou se eu estiver aprendendo, tanto faz. Eu gosto demais. E esta noite nós temos uma palavra muito especial que possa trazer uma edificação para a sua vida. Você já viu falar dos milagres de Deus, né? No milagre da cura. Quem acredita que Jesus ainda cura? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. A cura, o milagre de Deus, nós também entendemos que ele não tem o poder apenas de alcançar o nosso corpo físico. Ele também tem o poder de alcançar o espírito e a alma que há dentro de nós. Então, automaticamente existe a cura física e a cura espiritual. E olha que eu não quero me atentar esta noite a um terceiro segmento. É algo que oscila entre o físico e o espiritual. E hoje pode-se dizer que tem sido uma das áreas muito afetadas. O emocional. Então, todos nós sabemos que hoje pode ser diagnosticado pelos médicos doenças, problemas que afetam e atingem tanto o nosso corpo físico quanto a nossa alma, o nosso espírito. E para isso nós precisamos entender o quê? Que existe um Deus que ainda faz milagre. E que eu ainda posso ser alcançado por esse milagre de Deus. E nós vamos aprender hoje que também existe uma diferença entre a cura física e a cura espiritual. Tem muitas pessoas que elas se atentam diretamente para a cura física. Por quê? De princípio, a enfermidade, o problema físico é aquele que está te incomodando às claras. É a dor, é o ferimento, é o sangramento, é o problema que está exposto, está visível. Mas pior que qualquer enfermidade física são as enfermidades espirituais. E tem tanta gente doente espiritualmente, que não tem comparação. E hoje nós vamos aprender algo muito especial sobre isso. Pode nos ajudar a daqui para frente até aprender a orar diante do Senhor. Amém? Aprender a orar. Eu tive um aprendizado com um certo pastor meu, isso ficou marcado na minha vida. Eu achava que eu sabia orar. E depois de muitos anos de crente, muito tempo de crente, eu vim descobrir que eu precisava aprender a orar. Oração não é só falar. Não. Não. A oração, ela pode fazer que nós venha gastar tempo e saliva, e aí no final de contas a própria Bíblia nos repreende dizendo: pedir e não recebes. Por quê? Porque não sabe orar.
Mas o tema não é oração. Nós vamos aprender a orar, que é para não falhar lá na frente. O tema hoje é cura física e cura espiritual. Amém? Nós vimos um texto como base. Não vamos trabalhar diretamente a profundeza desse texto. Vamos usar apenas como um argumento de base para falar acerca da cura, que hoje nós tanto precisamos, nós tanto buscamos, e que, para que isso aconteça, alguém lá atrás tomou o partido principal, tomou a iniciativa, abriu as portas para que tudo isso aconteça. Hoje, quando nós precisamos de um milagre, nós recorremos ao Senhor. Através da fé, da confiança, da oração, nós assim tomamos posse. Se está doendo aqui, se está doendo ali, nós sabemos que essa enfermidade é um problema físico. Está doendo a perna, né? Está doendo a cabeça, está doendo o braço. Então nós vamos orar para que Jesus possa fazer a obra. Louvado seja Deus. Mas quando isso está acontecendo, por exemplo, o que é uma cura física? Pastor. A cura física é simplesmente parar de doer. Parou de doer, está curado. Será que é assim? Não, né? Não é não. O que é a cura física? Vamos lá. Se você puder colaborar conosco esta noite, pegue a sua Bíblia, tá? Abra a sua Bíblia conosco no livro de Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 30 e o versículo de número 31. A cura física é a intervenção divina restaurando a saúde do corpo humano. Um exemplo para os irmãos. Alguém procura aí Marcos, eu citei, né? Outro procura ainda em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Outro também procura para mim João 5, versículo de número 9. Aí, para ficar mais rápido. Vamos lá? Marcos 1, 30. E o que aconteceu? Vamos lá. Glória a Deus. Isto é um sinal de cura física. A mulher estava doente e olha o poder da oração. Alguém intercede por ela até Jesus e Jesus vai lá e sarou aquela febre, pôs a mulher de pé e aquilo fez com que ela decidisse servir o Senhor. Passou a seguir ele. Amém. Isso é testemunho, é milagre. Vamos lá? Mais um exemplo de cura física. Marcos, capítulo 10, 46. Amém? Todos nós conhecemos essa história de uma cura física. Aqui o papel é diferente. Lá atrás alguém intercedeu por aquela mulher. Você vê que o poder da oração do outro também pode trazer cura física para nós, para mim, para você. Você crê? Tem pessoas que ligam, pastor, você pode orar por mim? Oro sim. Mas quem faz o milagre é Jesus. Agora, alguém não intercede. Ele em si é que intercede por si. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E precisou ser constante. Todos nós sabemos que tentaram calar, tentaram parar, ele perseverou e foi alcançado. Jesus trouxe
a cura e a visão dele foi restaurada. Uma cura física. Glória a Deus. Que bênção, né? Livro de João, capítulo 5, versículo de número 9. O que é essa cura física? A cura física é a intervenção divina. É a mão de Deus. Quantas pessoas eu conheço que foram curados pela mão de Deus. Curados. Tá? Eu não lembro nem qual era dessas minhas bênçãos. Qual era dessas minhas bênçãos aí que tinha uma orelha grudada? Ah, era a missionária Kathleen? Ah, era a missionária Kathleen. Nasceu com uma das orelhas grudada assim. E aquilo deixava a gente preocupado. Nasceu um bebê tão bonitinho, né? Tão lindinho, primeira filha, e o seu olhar e diz, Jesus, nasceu, eu não aceito. Mais tarde essa moça vai casar, aí o marido vai querer pegar aqui assim, né? E vai, meu Deus, Senhor, eu preciso de um milagre. E Jesus fez um milagre. Já passou a mão aí, pastor, na orelha dela? Não? Nem sabia dessa, não? Rapaz, cada dia você descobre um negócio novo, né? Cada dia. Ela não conta, né, essas coisas. Mas Jesus vai falando, é Jesus que fala. Então, qual foi o milagre de João 5,9 aí para nós? Eita glória, Jesus dá uma palavra para um paralítico e ele levanta e é curado. Daquele dia em diante passou a ser uma bênção. Não tem mais aquela paralisia, não tem mais aquela febre, não tem mais aquela cegueira. Enfim, quantas pessoas hoje a gente conhece que foram alcançados pela intervenção divina? Glória a Jesus. Milagres, irmãos. Milagres. Milagres poderosos. Sabe o que é a intervenção divina? Eu acabei sofrendo uma infecção, irmãos. Um problema de garganta. E as minhas cordas vocais inflamaram a ponto de afetar a minha voz. E eu cheguei a um ponto que a minha voz já ficava desse jeito. Eu podia fazer maior esforço para falar. Era só assim. Eu não aguentando aquilo tudo, cheguei a consultar, fui para o médico, fiz alguns exames. O médico disse, se você não mudar, se você não parar, você é o quê? Eu falei, eu sou pastor de igreja. Ele ainda sorriu e disse, você vai ficar mudo. Digo, mas Jesus me fez falando, eu falo bem, eu não aceito. Glória a Deus. Por um médico, era para mim ser mudo, mas falo pelos cotovelos, mano. Aí Jesus foi lá e fez o quê? Restaurou as minhas cordas vocais. Eu acho que ele até assim caprichou, porque eu passei a falar mais bonito, né? Eita glória. Então Deus faz esse milagre. É a mão de Deus que toca o nosso corpo físico e nós somos alcançados pela cura física. Isso vem de Deus, irmãos. É algo poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem estava há 38 anos. E o Senhor chega ali e traz a cura física sobre ele. Existem algumas características da cura física, por exemplo. A cura física ela é algo visível. Alguém aqui já recebeu uma cura física da mão de Deus? Olha aqui, nós temos testemunho aqui. Testemunho vivo. Tem aqui também, né? Pastor Elias não nasceu com uma pedra no rim, mas aí a pedra foi lá e nasceu no rim dele. Aí Jesus foi lá e fez o quê?
arrancou fora a pedra que não era para estar lá. O que é isso? A mão de Deus agindo no nosso corpo físico. Isso é sinais, é visível. E quantas outras maravilhas. As pessoas conseguem perceber mudanças, enfim, por quê? Porque gera um testemunho, o sofrimento daquilo ali passa a ser aliviado. Louvado seja Deus. E isto é tão verdade que a cura divina, a cura física, ela é algo importante. Você sabia que Deus, ele se importa com as nossas dores? Se você às vezes imaginar, só Deus sabe o que eu estou sentindo. Pois é, ele sabe. Você quer uma prova disso? Salmo de número 103, versículo de número 3. Abra aí para você ver. Que quando você está sentindo alguma coisa, o Senhor sabe, ele se importa com as nossas dores. Se importa. Glória a Deus por isso, né? Salmo 103, versículo de número 3. Amém? Que Deus poderoso é esse, né? Cura tudo, pastor. Pode curar tudo. Pode fazer o câncer desaparecer? Pode fazer. Pode curar a mais simples dor de cabeça? Pode curar. Ah? Glória a Deus. Isto são os sinais da mão de Deus que age em favor da nossa vida. Isso é o amor de Deus sendo demonstrado através dos sinais. Mas a cura física, ela também tem as suas limitações. Limitações da cura física. Apesar de maravilhosa, a cura física não resolve o problema principal da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Como assim, pastor? A cura física, irmãos. Pastor, eu fui curado por Deus. A doença pode voltar? Ah, agora você falou. Por quê? Porque a cura física, ela é limitada, irmão. Você recebe um milagre de Deus. Você recebe um milagre de Deus. O que acontece? Eu estou curado e eu sei que esse problema nunca mais. Você está curado dessa vez. Aquela enfermidade, Jesus foi lá e desapareceu. Aí você vai lá e facilita. E abusa da sorte. O que é que você está querendo? Ela vai dizer, espia, Senhor. Por quê? Porque existe uma limitação para o corpo humano. Só tem um exemplo. Jesus ressuscitou Lázaro, não ressuscitou? E Lázaro virou eterno? O que aconteceu? Morreu. Porque ressuscitou o corpo físico. E aí? Pastor, mas aí foi salvo? Bom, aí daqui a pouco nós vamos entrar na parte espiritual. Mas na parte física, aqui tudo é limitado, irmãos. Então nós precisamos aprender isso. Hebreus capítulo 9. Vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui, ele é muito importante para a nossa vida. Olha, Hebreus 9, 27. Leia isso aqui e você vai passar. É porque eu já vi algumas pessoas, irmãos, que pelo fato de que Jesus curou ele passou a abusar da sorte. E aí? Hebreus 9, 27. O que é que diz?
Hebreus 9, 27. Amém? Toda cura, todo milagre no corpo físico, tá? Ele um dia vai ser o quê? Vai ser confrontado com a morte. Qualquer milagre que aconteça no nosso corpo físico, ninguém, por causa desse milagre, vai viver para sempre. Chuva. Amém. Um dia, mesmo sendo curado uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, quantas vezes for necessário ser curado por Deus, mas o corpo físico, um dia, tem que fechar aí, irmão, por gentileza. Acho que só essa uma lá mesmo. Um dia, esse corpo vai enfrentar a morte. Todos os curados fisicamente, eles vão continuar sendo sujeitos à morte. Né? Ninguém aqui vai ficar para pedra. Então, o milagre físico tem essas limitações. Mas nós vamos aprender algo muito forte que nos leva a analisar melhor. Ninguém quer conviver com dor nenhuma fisicamente. Ninguém. Ah, mas é difícil. Ah, difícil mesmo. Difícil. Mas pior do que uma dor física é uma dor espiritual. É um problema espiritual. Que você não pode chegar, que nem o médico vai te ajudar. Nem o psicólogo vai te ajudar. O que é que pode acontecer? Aí é Deus, pastor Nildo disse, é Deus purinho na terra. O que é que acontece? O que é a cura espiritual? O que é a cura espiritual? Romanos capítulo 3, versículo de número 23. Vai nos dizer que por causa do pecado de um homem, toda a humanidade pecou. Todos pecaram. E foram destituídos, então, da glória de Deus. Isso acarretou sobre a humanidade, irmãos, o peso das enfermidades espiritual e a grande necessidade da cura espiritual. Glória a Deus. O homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o homem é espiritualmente enfermo. É muito pior do que um homem fisicamente enfermo. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1. O que é que diz? Você vai ver as características das enfermidades espiritual. Porque todos pensam e imaginam que estando bem de saúde é o que importa, irmão. Outro dia eu conversava com um irmão e ele chegou a dizer, não, eu estando bem de saúde, para mim o que importa. E nós vamos aprender hoje que o importante mesmo é estar bem com Deus, irmão.
É isso que é o mais importante. Vamos lá. Efésios 2, versículo de número 1. O que é que diz? Nós sabemos que herdamos uma enfermidade espiritual. Já nascemos com esse mal. A gente vê aí pessoas que nascem com algum tipo de enfermidade, né? Algum tipo de problema. Louvado seja Deus. Mas o mais difícil, cuidado aí, se proteja da chuva aí. Tá? O mais difícil é que o homem precisa se atentar para quê? Para que porque ele já nasce com essa enfermidade. Ele já nasce com esse mal sobre ele, o mal do pecado. Tá? O pecado, ele é a morte espiritual. É um homem morto espiritualmente. Mas uma característica de uma enfermidade espiritual é um homem separado da presença de Deus. Um homem escravo do pecado. Uma pessoa sem esperança, sem fé. E como é que essa pessoa pode ser sarada? Você vê que hoje é um problema muito grande. Você vê as pessoas fisicamente bem, andando, conversando, falando, mas a enfermidade espiritual está tão séria, está um grau tão elevado na vida da humanidade, que quando você vai falar de Jesus para aquela pessoa, ela vai dizer, não, eu não quero ouvir, já sei disso. O pecado afasta as pessoas de uma forma de Deus, que segundo a Bíblia diz que eles seguem, ele não quer ver, tá? Não quer ouvir, não quer obedecer. E o mundo, irmãos, ele está preparando a humanidade para a chegada do anticristo. Tá? O Cristo disfarçado, que vai enganar muitos, irmãos. A muitos. E a Bíblia nos alerta mais ainda que, se possível, até os escolhidos. E aquele que hoje rejeita a Cristo ressurreto do Calvário, amanhã vai acreditar nesse Cristo que vai reinar sobre a terra aqui. É por isso que ele acaba sendo chamado de anticristo. E isto me é uma característica a mais e um reforço para que eu creia que ele vem antes da vinda do Cordeiro. O Cristo verdadeiro, o Senhor dos exércitos, vem buscar um povo, irmãos. Aquele que não se dobrar, não se curvar, que não adorar, que não se deixar vencer pelo mundo. Amém? Abra sua Bíblia conosco, por gentileza, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 24. Você vai ver como a cura espiritual ela acontece. E vamos descobrir se, quem sabe, nós ainda temos alguma enfermidade espiritual por aí escondida. Vou descobrir. 1 Pedro 2, 24. Veja lá. Glória a Deus. Você lembra do pecado que nós já nascemos herdando? Já nasce com esse mal? Pois é. A única forma que os céus encontrou de que
não só fisicamente, mas espiritualmente o homem pudesse ser curado, foi através da morte, do sofrimento, das feridas. Então, o que Jesus venceu foi aquilo que estava sobre nós. Hoje, uma vez confessado a Cristo, arrependido, vivendo pela fé, você pode ter uma certeza na sua vida. Ah, pastor, hoje dói aqui, dói ali, tá bom. Mas se eu partir para os céus hoje, não tem dor nenhuma mais, irmãos. Não tem choro nenhum mais. Não tem planto, não tem sofrimento, mas existia. O que é que Jesus fez? Tomou sobre si. E é por isso que ele sofreu. E sofreu muito. Porque esse era o peso do nosso sofrimento. Era o peso das feridas, da enfermidade espiritual que estava sobre nós. Então, o mal espiritual que estava sobre nós, ele tomou sobre o seu corpo físico. E então nós fomos sarados. Hoje você pode se considerar curado espiritualmente. Mas pastor, ainda dói aqui, dói ali. Mas a maior dor Jesus já curou. A maior dor Jesus já curou. Nós fomos sarados espiritualmente. Não há mais a culpa do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Elementos que representam a cura espiritual. Como é que eu sei que eu fui curado espiritualmente? Existe alguma forma de eu descobrir? Porque a cura física é aquela visível, né? Mas a cura espiritual, eu até posso me perguntar, será que realmente já foi curado? Porque se não foi, eu vou te ensinar a receita hoje. Tá? Qual é um dos principais? Tá? Eu vou citar aqui alguns e vocês vão observar. Se já, amém. Se ainda não, também ainda dá tempo hoje. Tá? Vou já orar. Glória a Deus. Um dos elementos que representam a cura espiritual chama-se arrependimento. Que é isso, pastor? É aquele ato de consciência que um dia lá atrás, apesar de vivermos na vida de treva, de escuridão, de pecado, no lamaçal, um dia nós tivemos uma consciência. Não quero mais. Ah, não aguento mais. Eu preciso me arrepender de todos os males que eu fiz e me converter a Cristo. Quem já fez isso? Glória a Deus. Mais um sinal de que você está sarado. O arrependimento. Arrependimento, irmãos. Porque existe o arrependimento e existe o remorso. Qual é a diferença? Você já viu? Você conhece alguém que chega para... que faz um exemplo, faz alguma coisa para você, demora muito, chega assim chorando. Me perdoe, nunca mais vou fazer isso. Aí você vai lá de bom coração. Aí vai lá e perdoe. Amanhã o indivíduo está fazendo do mesmo. Mas ele não estava chorando aqui. Lágrima não é sinal de arrependimento. Você já viu aquelas pessoas que eu conheço um abençoado que no caderno da igreja lá não tinha mais aonde anotar o nome dele. No mínimo, ele reconciliava 2 vezes por semana.
Mas o engraçado é que ele chegava na frente do púlpito chorando, irmão. Chorando. Pastor, ore por mim. Eu juro que eu não bebo mais. E papapá. Amém, irmão. Bora orar, igreja. Orava. Era chegar sexta-feira, o homem não aguentava. Aquilo era arrependimento? Não. O arrependimento, um dos grandes sinais do arrependimento é o quê? É nunca mais fazer o que fazia. É mudança de vida. Vamos lá. Segundo ponto. Se você quiser uma referência sobre arrependimento, Atos 3,19, né? Segundo ponto que deixa nós entender profundamente acerca da cura espiritual é a respeito da fé em Cristo. Tá? A fé em Cristo. A fé, ela é um dom, uma vocação. Muita gente tem, mas nem todo mundo tem fé em Cristo. Você acredita que tem pessoas, irmãos, que ele tem mais fé no pastor do que em Deus? O que é que acontece? Não, pastor, eu sei que se o senhor orar, Deus vai curar. Olha aqui, ó. Ele sabe que quem vai curar é Deus, mas a fé dele tá no pastor. Essa fé, ela não está estruturada. Hoje ele está assim, amanhã que vai acontecer? De novo e de novo. Por quê? Porque a fé, ela é a nossa base, a nossa referência, e ela é como uma corrente elétrica dessa aqui. A Bíblia chega a dizer que nós liga aqui na terra e é ligado lá no céu. Quando desliga aqui, também é desligado lá. Então, essa conexão em Cristo, essa fé, a fé é um mistério de Deus, que é que o escritor aos Hebreus, ele descreve a respeito da fé. É um fundamento, é uma base, mas que não é palpável. A fé, você não pode chegar e... Ah, tá aqui, irmão, olha, a fé é áspera, né? É assim. Não, a fé é lisa, irmão. Não tem como apalpar a fé, irmão. Mas a fé, ela é viva, poderosa, eficaz, mas a Bíblia diz que a fé, ela tem que brotar aqui, ó, no coração. Algo poderoso. Terceiro, um dos terceiros pontos da característica da cura espiritual chama-se perdão. Existe uma oração na Bíblia muito poderosa. E a oração poderosa é aquela que Jesus ele nos ensinou. Só que não é tão fácil de cumprirmos. Qual é a oração que Jesus nos ensinou? A oração do Pai Nosso. E lá dentro da oração do Pai Nosso existe um pedacinho assim que é muito poderoso, assim como todo o contexto dela. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Isso aqui é uma balança. Você sabia? Isso aqui é uma balança. Perdoa os nossos pecados, assim como eu tenho perdoado quem tem me ofendido. Aí você não perdoa quem te ofende, mas quer que Jesus te perdoe. O contexto assim é: se eu faço, eu recebo. Se eu não faço, eu vou continuar pedindo e não recebo. Às vezes, nós deixamos de receber porque não aprendemos a fazer. Todo mundo, irmãos,
esquece de um detalhe importante. A semeadura a colheita, ela é somente o resultado da semeadura. É só isso. Então esta oração é como se fosse uma balança. Cada vez que eu preciso pedir perdão, que nós precisamos todo dia, e por isso é natural que todos os dias nós possamos perdoar. Mas existe o perdão e existe o abuso, né? Ah, porque Jesus mandou perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Aí o cidadão se aproveita erroneamente desse texto e vai lá e diz: ah, mas ele é crente, ele tem que me perdoar. Nós somos obrigados a isso? Agora o bicho pegou, né? Então eu já falei mal, já xinguei, já maltratei, já falei, mas a Bíblia diz que ela tem que me perdoar 70 vezes 7. Essa conta é uma conta fechada, hein? Ela não é uma conta parcelada. E as pessoas confundem isso aqui. O que é uma conta fechada, irmãos? Uma conta fechada é a pessoa sabe que existe uma multidão de pecados. Existe uma série de coisas. Numa fala, a pessoa comete uma multidão de pecados. E se contabilizar, às vezes, dá até mais do que a conta dos 70 vezes 7. E se fosse isso, tem gente que já estourou o saldo. Faz tempo. Só que ele acredita que ele pode abusar. Então, ele acha que isso é todas e todas e umas e duas, e vai ter muita gente enganada com isso. Mas quando nós somos sarados espiritualmente, nós temos uma certeza: na medida que semeamos, é a medida que nós colhemos. Na medida que nós perdoamos, é a medida que nós seremos perdoados. E isso faz com que reflita em nós uma segunda marca de cura. Chama-se o novo nascimento. Transformação. O novo nascimento é uma cura espiritual com um reflexo material. Você já olhou para alguém que porventura você conheceu lá, diz o ditado aí, em outros carnavais? Aí daqui você olha para a pessoa e vê, não é só uma transformação interna, é uma transformação externa também. Quem era e o que é hoje. O que aconteceu? Esta pessoa foi curada. Ela nasceu de novo. Então, o novo nascimento é uma das características da cura espiritual. Não, pastor. Eu acho que eu ainda não nasci de novo, não. Não? Por quê? Porque não tem mudança. Continua sendo a mesma coisa. Continua do mesmo jeito. Então precisa ser curado. Precisa ser sarado espiritualmente. Agora existe um detalhe muito importante, irmãos. Jesus se preocupa, se atenta, tem ciência das nossas dores e das enfermidades físicas que nos afetam. Ele tem ciência das necessidades, das enfermidades e das curas espirituais que nós precisamos. Mas apesar das curas físicas, existe uma prioridade de Deus em nós. E todos quanto são alcançados pela graça do poder de Deus. Você pode dar uma olhada para nós em Marcos capítulo 2, versículo de número 12, para nós olhar um detalhe aqui. Jesus priorizava a cura espiritual. Ele curava fisicamente, mas ele também curava espiritualmente. E a cura espiritual era a prioridade.
Marcos 2, 12. Glória a Deus. Amém? Isso é resultado de uma manifestação poderosa de Deus. Só que antes do levanta e anda, antes da cura física, aconteceu algo espiritual. O dia que Jesus olhou para aquele moço e disse: o que é mais fácil? Eu dizer para ele, levanta e anda? Ou é mais fácil eu dizer para ele, perdoados estão os teus pecados? Qual era a doença maior que existia na vida daquele homem? Será que era a paralisia? A maior doença daquele homem era o pecado que ainda reinava na vida dele. E Jesus curou fisicamente, mas priorizou curá-lo espiritualmente primeiro. Glória a Deus, que Jesus é poderoso. Mas a primeira coisa que Jesus disse foi: filho, perdoados estão os teus pecados. Somente depois disso ele curou aquele paralítico fisicamente. Jesus mostra que a necessidade mais urgente do homem não são as necessidades físicas. A necessidade mais urgente é a espiritual. Porque o pecado mata e destrói mais do que qualquer enfermidade física. Louvado seja o nome do Senhor. A cura espiritual vem antes da cura física. Jesus, ele é abordado por uma mulher que toma uma iniciativa um tanto quanto perigosa. A Bíblia diz que ela chega por detrás e toca nas orlas da veste de Jesus. Ela tinha um desejo do coração, a petição dela era o quê? Ser curada. Se eu tão somente tocar, eu serei curado. Por quê? Porque a visão dela, a necessidade que ela acreditava que tinha, era ser curado daquele fluxo de sangue. Não aguentava mais. Mas quando Jesus chega para ela e ela é curada, ela, a Bíblia diz que instantaneamente sentiu-se curada. Ela sentiu curada, mas ainda existia algo. Não era só uma coisa física, não era só uma enfermidade física. Aí Jesus olhou para ela e disse: filha, seja livre do teu mal. Existia o quê? Existia uma enfermidade espiritual que fazia aquela mulher sofrer bem mais do que aquela enfermidade física. Então, Jesus, ele faz um milagre não faz milagre pela metade, perdão. Jesus faz o milagre completo, irmãos. Completo. É bênção completa na nossa vida. Louvado seja Deus. A cura espiritual e a cura física, elas são importantíssimas sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver agora o perigo de buscar apenas a cura física. Você acredita que às vezes nós estamos sentindo algo, vivendo algo, e nós pedimos para o Senhor, por quê? Porque estamos sentindo aquilo no nosso corpo físico. Mas às vezes aquilo nem é uma enfermidade física. Aquilo é uma enfermidade espiritual. Pastor, e a enfermidade espiritual pode
pode trazer reflexo no corpo? Pode sim, pode. Então, um perigo de buscar apenas a cura física. Muitas pessoas procuram Deus apenas para resolver os seus problemas materiais. Tá? É questão de saúde, é questão de dinheiro, é questão de emprego, é questão de casamento. Mas não desejam, na verdade, saber qual o mal que está causando aquilo ali. Existe um problema de saúde. Aqui na cidade de Mocajuba, irmãos, eu não sei se alguém conhece uma comunidade por nome Visânia, coisa assim. Visânia, parece uma comunidade que tem lá. Eu fui fazer um culto lá naquele rio, não tinha igreja nenhuma na época. Nós entramos lá pela primeira vez. E fez um culto na beira do rio, assim, num lugar limpo, um terreno bonito lá. Botamos lá uma lâmpada, uma bateria que não tinha energia, botamos lampião pelo pé da cezeira. E encheu de gente, mano. Lotou aquele lugar. Saímos convidando nas casas. E trouxeram uma senhorazinha, carregada na rede, numa vara, assim, ó. Acamada, que já tinha percorrido todos os médicos aqui da região, desses municípios, e Belém, e nada, médico nenhum descobriu o que aquela mulher tinha, e a família gastando dinheiro, e a mulher sofrendo. Olha aí, reflexo no corpo físico. Levaram essa mulher para esse culto. E lá está o pastor Mendes, mais arrupiado do que nunca. Na época eu usava até um corte de cabelo militar, assim, bem arrupiado. Aí que... Quando aquela mulher, desembarcaram aquela mulher, levaram ela carregada, botaram bem na frente lá, assim. Quando eu olhei para aquela mulher, o Espírito de Deus me fez saber. Existe um demônio aí no corpo dessa mulher, que é um espírito de enfermidade. Eu trouxe a mensagem, preguei, e depois comecei a chamar as pessoas para orar, e orei pelaquela mulher. Irmãos, se fosse nos dias de hoje, estava sendo registrado, né? Irmãos, aquela senhorinha, magra, acabada. Aquela senhorinha levantou daquela rede, irmãos. Pegou um banco numa prancha que nós tínhamos montado assim, levantou e jogou lá pro meio do mato, irmão. Aí todo mundo ficou assim, ó. Como é? Essa mulher chegou carregada aqui, que não tinha força nem para ficar de pé, irmão. E aquele espírito manifestou no corpo dela de uma forma tão furiosa, que ela se levantou, pegou aquele banco, jogou para lá. E aí o pessoal da família, ela tinha uns filhos grandes, robustos, tentaram segurar, irmãos. Aquela senhorinha rimpava aquele macho porrudo no chão. Uma força sobrenatural. E a velha possessa veio de lá e marchou no meu rumo. Eu digo, agora é eu. É tu e eu. Jesus, é tu no meio aqui. Quando ela veio, irmão, para chegar assim próximo, nós só estendemos a mão, repreendemos aquele espírito, e aquela mulher foi curada. Ela chegou embarcada, carregada, né, numa maca, numa rede, chegou lá e saiu daquele culto, descendo escada, entrando na embarcação, e aquele sinal fez abrir as portas do ministério. Hoje você vai ver, tem lá uma igreja abençoada. E esse milagre, até hoje, corre os testemunhos. Era problema físico? Não. Era um mal espiritual que estava destruindo o corpo físico daquela mulher. Só nesse dia, se eu não me falo na memória aqui, foram 9 pessoas da família dela que se converteram a Cristo e nasceu a igreja ali naquele lugar.
E até hoje a gente não esquece disso. Então, tem muitas pessoas que estão buscando a cura física, correndo atrás de descobrir o quê, e não tem aparelho nenhum que vai descobrir. Não tem médico nenhum que vai saber. Por quê? Porque um mal espiritual. Um mal espiritual. Olha o que Jesus advertiu. Marcos capítulo 8, versículo 36. Dê uma lida para nós aí. Marcos capítulo de número 8, versículo de número 36. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Ó. Ah, pastor, mas esse versículo quer dizer o quê? Eu disse que o homem falou para mim que bastava ter saúde que já estava bom. Não, se eu tiver saúde, eu trabalho, eu corro atrás, eu faço, acontece. Mas eu conheço pessoas que têm saúde boa, mas não tem um emprego, não tem renda, está passando dificuldade. A provisão, o segredo da nossa vida está em Jesus Cristo. Se nós estamos em Cristo, não somos só apenas uma nova criatura, não. Nós somos alguém que está debaixo dos cuidados do Senhor. É o Senhor que provê na tua mesa, é o Senhor que provê o teu calçar, o teu vestir, é o Senhor que provê a tua bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Uma pessoa pode até ser curada do câncer. Ah? Mas se ela não se arrepender, não tiver fé, não nascer de novo, ela não vai ser curada espiritualmente. O que é que vai acontecer? Ela pode ser curada de um câncer. E pode morrer de uma topada. E morre sem Jesus. Sem Jesus é mais perigoso. Por quê? Porque algumas pessoas acreditam que a vida é só isso que os olhos podem ver. Morreu, acabou. E não. Isso aqui é a preparação para a verdadeira vida. O tempo que nós temos aqui é para nos preparar para que possamos vir. Mas, pastor, está difícil aqui. É a preparação para o amanhã com Cristo estar bem. Que a vida é na eternidade, irmãos. A vida não é aqui, não. O homem nasce, alguns crescem e mais tarde morre. E a vida acaba? Não. É agora que a vida começa. A vida é na eternidade, não é aqui não. Aqui nós estamos de passagem. É por isso que uns duram mais e outros duram menos. O tempo está na mão de Deus. É o Senhor que determina o tempo do justo aí. Ah? Então, o que é que acontece? Nós temos um propósito. Fomos alcançados pela graça de Deus um dia, que nos transformou, que nos deu vida nova, passamos a crer nele, através do arrependimento, da transformação, fomos curados espiritualmente. Curado espiritualmente, pastor, podemos ser submetidos a qualquer enfermidade física? Podemos. Ninguém é de ferro, não.
A Bíblia chega a dizer que nós estamos sujeitos. Ah, estamos sujeitos. Nem toda a enfermidade, irmãos, é a mão de Deus, assim também como nem toda a enfermidade é para a mão dos homens. Vamos lá, para nós já ir finalizando por aqui devagar. E ainda assim, uma pessoa pode ser curada fisicamente e ainda assim perder a salvação, se não tiver uma cura espiritual. A cura completa que Deus nos oferece. Tá? A cura do corpo, a cura da alma e a cura do espírito. A Bíblia vai nos ensinar algo muito poderoso. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Filipenses, capítulo 3, verso de número 20 e 21. Tá? Filipenses 3, 20 e 21. Tá? A cura completa de Deus, segundo Tiago, capítulo 5, versículo 14 e diante, diz que o corpo é sarado. Segundo o Salmo 23, verso 3, diz que a alma é sarada. Segundo João 3,16, diz que o espírito também é sarado. Vamos lá. Filipenses 3, verso de número 20 e 21. Amém? Como é a tradução que está aí, pastor? Sim. Filipenses. É o verso 20 e 21. Não achou, não? O que foi que aconteceu? Amém? Tanta dificuldade, tanta dor, tanta humilhação, tanto sofrimento que nós passamos aqui, carregamos tudo nesse corpo velho humano aqui, né? Por isso que tem gente que diz: eu não aguento mais, pastor. Não aguento mais, já deu para mim. Tá? O que é que acontece? Mas para aquele que tem a Cristo, diz: olha, pastor, não está fácil. É só Jesus que está me ajudando a carregar a cruz. É Ele o nosso auxiliador. Através do Espírito Santo. Tá difícil? Tá. É o campo de prova. É aqui que nós estamos sendo provado para ser aprovado. Ninguém vai reinar no céu de glória porque é filho de papaizinho aqui embaixo, não. Não tem. Aqui embaixo pode até nascer em berço de ouro, ser herdeiro da maior fortuna, mas tem que passar pelo processo para morar nas mansões celestiais com o Papai do Céu. Tem que se arrepender, tem que se converter, tem que ter fé no Senhor, tem que nascer de novo, tem que ser curado espiritualmente. A restauração plena acontece na volta de Cristo. Hoje, nós somos sarados. Só que toda a ferida sarada, ela carrega consigo uma cicatriz. Tá? Eu tenho uma cicatriz aqui na minha perna direita, irmãos. Aos 12 anos de idade, eu fui atacado por um bicho no mar, na água,
e me mordeu, tirou um pedaço da perna. Talvez não seja visível para os irmãos, né, que eu não ando de bermuda, mas a minha perna tem uma tá faltando um pedaço aqui. O bicho deu uma bocada e levou. Ah, isso levou muito tempo para sarar, sofri muito com isso, mas sarou. Mas ficou uma cicatriz. Eu evito andar de bicicleta a todo custo, porque a bicicleta virou a minha inimiga. Pegar uma porrada com o pedal da bicicleta na canela, quem nunca pegou uma porrada com o pedal de bicicleta na canela não anda de bicicleta, né? Quanto dói, né, irmão? Vocês sabem. Quem anda de bicicleta. Agora, você imagina quando ele volta assim e a minha cicatriz fica bem no rumo da canela mesmo, aquela massa da perna aqui, né? Então fica bem no rumo da canela. Eu vou dizer que uma porrada na canela, irmão, não dói tanto quanto se eu pegar um baque em cima dessa cicatriz. É queda na hora, irmão. Eu perco as forças das pernas e leva uns minutos para me recompor, porque bate em cima da cicatriz. Tá sarado? Tá sarado. Mas se bater em cima dela, ó, eu levei um golpe de testado no costa do pé aqui também. Eu tenho umas marcas mesmo. Tá? E engraçado, irmãos. É sério. Outro dia eu estava pensando nisso. Eu não tenho marcas do meu lado esquerdo. Tá? Não tenho marca na perna, no braço. No lado direito, eu tenho 2 golpes de terçado, um golpe de machado, um bicho que me atacou, uma furada no braço. Parece que é só desse lado aqui que acontecem as coisas. Só que detalhe, na volta do unigênito de Deus. O que é que a Bíblia está nos dizendo? Que aí a cura espiritual iniciada lá atrás, agora vai se tornar o quê? Completa. Porque esse corpo cicatrizado aqui vai se tornar num corpo sem cicatriz. Um corpo de glória. Não vai dar, bateu, não dói mais. Aleluia. Não vai doer, mas a restauração completa ela vai acontecer na volta, na vinda do Cordeiro, no arrebatamento da igreja. Não haverá mais enfermidade, não haverá mais pecado, nem morte, nem sofrimento. A cura será completa e definitiva. Glória a Deus. Que maravilha. A cura espiritual, ela alcança a alma e o espírito. Tem pessoas que eles estão sofrendo, sim, irmão, com alguma enfermidade, com algum problema. Mas o semblante dele é tão diferenciado uma pessoa que é curada espiritualmente, porque ainda que ele esteja com um problema no corpo físico, ele tem um sorriso no rosto, ele tem um semblante radiante, ele tem uma alegria na alma dele. Por quê? Porque ele é sarado espiritualmente. E aquela enfermidade, ainda que incomode, que possa doer, fadigar, mas sabe que é passageiro. É passageiro. A cura física é uma manifestação do amor e a intervenção da divindade dos céus. O amor e da compaixão de Deus, mas a cura espiritual, ela é maior necessidade do ser humano. Um corpo saudável sem Deus continua sendo um corpo saudável, mas perdido. Tá? Nada contra, irmãos. Nada contra, não. Tá? Quem puder fazer para entrar em forma é bom, né? Se eu pudesse, eu também faria. Mas tem muita gente na academia que está aí. Está cuidando do corpo. E não tem nada de errado cuidar do corpo. Só que está cuidando do corpo e esquecendo de cuidar da alma.
Então é perigoso um corpo saudável e uma alma doente, perdida. Temos que cuidar do nosso corpo, sim. Mas nós não podemos esquecer e negligenciar em nenhum momento o cuidado espiritual. Um corpo saudável sem Deus continua sendo um corpo perdido. Mas uma alma salva em Cristo, ela possui esperança eterna, mesmo enferma, mesmo enfrentando enfermidades. Sabe que é temporário. A eternidade não tem comparação. Por isso, o maior milagre não é apenas alguém levantar de uma cama, de uma cadeira de roda, deixar suas amuletas, carregar consigo um símbolo de cura física. Não. Pode sair da cama de uma UTI. Mas o maior milagre é um pecador arrependido. É um pecador arrependido, aquele que nasce de novo. É o ser que reconhece a Deus como seu Salvador. João, terceira epístola de João, veja aí, por gentileza, versículo 2, para nós finalizar aqui. Terceira epístola de João. Não é lá no Evangelho, irmãos, é lá nas epístolas de João. Versículo 2. Eita glória, se eu fosse você, eu grifava esse versículo. Olha o poder dessa palavra. Sabe o que João, lá nos milênios atrás, já estava determinado, ensinando para nós? Ele está dizendo, olha, eu quero que tu esteja bem, eu quero que tu esteja saúde, quero que teu corpo físico esteja bem, mas eu quero mesmo é que a tua alma esteja bem. Aleluia. Glória a Deus. Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas. Olha aí que palavra profética. E que tenhas saúde, ou bênção, assim como também que a tua alma vá bem. Glória a Deus. Qual é a lição central que nós aprendemos com tudo isso? Deus deseja curar o corpo físico, sim. Mas, acima de tudo, Ele deseja salvar a nossa alma. Curar fisicamente é uma bênção para a nossa vida, para o nosso dia a dia. A cura espiritual é uma bênção para a eternidade. Feche os seus olhos comigo, por gentileza. Quero convidar você a falar com Deus esta noite. Levanta esse fundo musical, por favor. Aí no seu lugarzinho, você pode fechar os olhos e fale com Deus, por gentileza. Se hoje você é alguém curado espiritualmente, mas de repente está sentindo algo no seu corpo físico que precisa de um milagre. Quem sabe é a hora de dizer para Ele, Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer pela cura física, pela minha alma que jubila, pelo meu espírito vivificado, que sente alegria, esperança e prazer aqui dentro. Mas, Senhor, o meu corpo físico está sentindo algo. Conte para Ele aqui agora. Aleluia. Conta para o Senhor esta noite, em ato de agradecimento, de gratidão, diga, eu sei que estou sarado espiritualmente, e eu preciso que o Senhor possa sarar o meu corpo fisicamente.
Oh, Espírito Santo, onde houver alguém orando esse momento, Pai, estando Ele presente aqui nesse ambiente conosco, estando Ele acompanhando essa mensagem, Pai, aonde houver, Pai eterno, se houver necessidade de uma cura física, entra agora, Senhor. Entra agora em nome de Jesus, arranca esta enfermidade da carne, arranca esta enfermidade dos ossos, arranca essa enfermidade da pele, do sangue, dos órgãos, em nome de Jesus, em qualquer parte do corpo físico. Receba a cura esta noite, receba o milagre agora, receba a restauração em nome de Jesus. Mas se de repente, Senhor, o grande problema for uma enfermidade espiritual, traz o bálsamo agora, meu Deus. Traz o refrigério, porque esta pessoa está confessando a Cristo, está se arrependendo, está fazendo uma aliança contigo agora e precisa ser curado espiritualmente. Em nome de Jesus, todo vício nós repreendemos, Pai, todo desânimo, todo medo, toda frieza espiritual, todo mal seja repreendido em nome de Jesus. Porque nós liberamos a palavra de ordem, Pai, na autoridade do Senhor. Seja curado fisicamente, mas seja curado espiritualmente esta noite, em nome de Jesus. Para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Quem puder, diga amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão.